Vamos falar agora do caso Fernanda. Mas eu queria que você viesse para cá, junto comigo. Essa mulher jovem de 34 anos, mãe de 2 filhas. Inspetora de uma escola, manicure, estava fazendo curso de enfermagem. Ela foi morta a tiros no portão de casa. Tá? Agora vem para cá porque tem novidade. A polícia já sabe quem atirou na Fernanda. Fernanda Quadros, como eu disse, tinha 34 anos, mãe de 2 filhas, foi assassinada num suposto caso de latrocínio, que é quando o ladrão mata a vítima para conseguir roubar os pertences dela. O que chama a atenção é que a inspetora, a mulher, a Fernanda, a mãe, ela levou 6 tiros. Foram 6 tiros a queima-roupa. 2 no rosto. 2 tiros. Tudo isso seria para roubar o celular e a bolsa da Fernanda. A polícia confirmou que o aparelho também foi levado, diferentemente do que se acreditava até ontem. O caso ainda tem muitas pontas soltas, só que é mais um caso que a polícia está agindo, está trabalhando e está prestes a fechar. Cássio é um criminoso conhecido na região. Ele já possui 4 mandados de prisão, um deles por fugir da penitenciária de Piraquara. Nós somos aos endereços que nós tínhamos do sistema dele e por informações que nós conseguimos, mas em nenhum deles ele foi localizado. Ele tem 4 mandados expedidos por roubo agravado. Ou seja, já é uma pessoa que já não poderia estar nas ruas, né? Sim, ele já é um foragido da justiça, né? Era por volta das 18 horas, 6 horas da tarde desta quarta-feira, quando a Fernanda estava chegando em casa depois do trabalho. Logo que ela parou o carro na frente de casa, um homem se aproximou de bicicleta. Ele pegou o celular e a bolsa dela. Mesmo assim, deu 6 tiros, a maioria atingindo a vítima. Depois, ele fugiu. Cássio foi identificado pelo tio de Fernanda, que também foi ameaçado por ele. Eu escutei os tiros, pensei que era de bombinha, uma gangue estava se matando ali, né? Daí eu saí de lá de dentro, abri a porta, daí com 32 na mão e levou para mim, só joguei meu corpo para cá, né? Entrei dentro da garagem e daí ele passou. Daí quando eu saí para fora, daí eu já estava fazendo a volta lá na esquina. A minha sobrinha falou assim: "Oi, tio, me ajuda", e estremeceu e morreu. A polícia ainda não descarta que Cássio tenha executado Fernanda a mando de outra pessoa. Fernanda foi casada com um homem por quase 12 anos. Juntos tiveram uma filha. Em 2019, levou 2 tiros, mas se negou a identificar o atirador por medo. Era o companheiro que sempre ameaçou ela e a família. Teve um dia que ele chegou a atirar na filha. Atirou na perna dela. Ele já vinha falando para ela que ele ia mandar matar ela. Ele não tem qualidade para isso. Para ele fazer, ele não tinha qualidade. Mas pagou para fazer esse serviço da menina. Fernanda era instrutora nessa escola e fez até o curso para técnica de enfermagem. Estava se separando para viver uma nova vida, mas não deu tempo. Era doente de ciúme. Era fora do limite. A despesa era tudo ela que pagava, a luz, a água, a comida, tudo. Ela que pagava tudo. Se ela fizesse qualquer coisa ali de denunciar ele, eles que matava ela, matava a família inteira. Segundo a família da Fernanda, mesmo após a morte dela, o companheiro não voltou para casa com a filha, já que teria saído apenas para ir ao cinema. O crime está quase esclarecido, mas só com a prisão do Cássio é que ele deve ser, de fato, solucionado. Até o momento nós tratamos como latrocínio, tá? Porque foi levada a bolsa e o celular da vítima, ele foi tomado de posse pelo autor dos fatos. Qualificando, identificando o suspeito, a gente vai continuar com as investigações para ver se teve, além do crime de latrocínio, teve uma outra motivação para atentado contra a vida da Fernanda. Eu não estou acreditando que minha filha morreu. Eu tenho um amor muito grande por ela. Não tem nem palavras. Deus do Deus, não tem nem palavras para dizer. É muita maldade. É demais. É uma covardia muito grande. Muito grande. A gente chora junto com esse pai. Só quem é pai, quem é mãe, sabe o que é perder um filho, né? Uma filha, ainda vítima de uma violência
de uma crueldade tamanha. O que intriga a família é o seguinte: é que foram 6 tiros, 2 no rosto. O cara levou a bolsa, é uma região que, segundo a própria família, diz que é tranquila. A polícia está procurando o suspeito, que é o Cássio Soares. Tem a imagem dele? Solta para mim a imagem dele. A polícia está procurando esse suspeito, é o Cássio Soares Ribeiro. 22 anos. A polícia está atrás dele. Esse seria o suspeito. Mas será que ele queria só a bolsa da mulher? Será que ele teria tirado tantas vezes assim pela bolsa? A família da Fernanda já colocou suspeitas de que há um mandante. E que esse crime não era um crime de... Não foi por causa do roubo. A família falou ontem para nós, pai dela, hoje também, acredita que quem está por trás dessa morte e suspeita, a família suspeita do marido, que inclusive já teve um passado no mundo do crime. Aí eu preciso te contar uma coisa. Vem aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Presta atenção. O marido, que a família da Fernanda suspeita de que possa ter encomendado esse crime, ele entrou em contato conosco hoje. Ele procurou a produção do Balanço Geral. Procurou a nossa produção. E ele contou para a nossa produção algumas coisas. Inclusive, disse que não queria gravar, estava com medo, estava preocupado. Se defendeu, dizendo que estão acusando ele e que ele não tem nada a ver com a morte da mulher, que ele amava a Fernanda. E ele tinha até autorizado que quando eu falo para você que a gente age aqui no Balanço Geral com respeito, a gente age com respeito às pessoas. E na conversa com a nossa produção, que foi por meio de áudio, nós pedimos para ele se ele queria se manifestar. Ele disse, olha, gravar eu não quero gravar. Imagem. A nossa produção disse para ele, podemos usar um trecho, você me manda um trecho, então, colocando aí o seu lado, porque aqui nós buscamos sempre todos os lados envolvidos na história. E ele já havia, inclusive, dado o seu depoimento em áudio que eu iria trazer para você aqui. Porque tem uma história aí atrás. A Fernanda já tinha sido alvo de 2 tiros. Quem teria tirado nela? A família diz que foi ele. Né? A família diz que foi ele. Ela não chegou a registrar boletim dessa situação. Ele iria falar. O áudio já estava gravado. Já estava editado. Mas o advogado que o defende ligou para a emissora, para a nossa redação, e proibiu que esse áudio, em respeito ao trabalho do advogado, em respeito ao marido da Fernanda, que nos ligou pedindo para que não fosse exibido o áudio, nós respeitamos. Respeitamos, não vamos exibir o áudio. Mas ele conversou e contou para a nossa produção algumas coisas que eu tenho que trazer para você, porque é a minha obrigação como jornalista. Né? É a minha obrigação como jornalista. Doutora Márcia, sim, Jasso. Ele negou sobre os tiros. Ele negou que tenha sido ele que tenha atirado para a nossa produção. Disse também que não estava separado da Fernanda, que eles viviam muito bem, que ele amava. Disse, inclusive, em um dos áudios que era uma família feliz, que ele, a mulher e a filha conviviam de maneira tranquila. E que a família da Fernanda estaria acusando ele pelo passado dele. Que é o seguinte, ele era fugitivo. Ele era fugitivo. E ele ficou muitos anos vivendo como fugitivo, antes de colocar a tornozeleira eletrônica. E a Fernanda, durante esse período, ajudou ele. Então ele diz que ele a amava, por tudo isso. A Fernanda sempre o apoiou, ajudou no período que ele estava foragido. E ele diz também o seguinte, que a família da Fernanda está querendo achar um culpado pelo passado dele.
né? Bom, por fim, ele tinha autorizado da gente reproduzir o áudio e depois mudou de ideia, né? Depois da pressão do advogado, e aí a gente não pode exibir o áudio, mas eu posso dizer para você o que ele disse para a nossa produção, que é até uma defesa dele sobre esses fatos. Senhora, doutora. A gente entende a defesa técnica, que não quer que ele se exponha de alguma forma, mas exatamente isso é que gera uma certa dúvida, né? Por que ele não pode simplesmente dizer isso, realmente, que eles tinham uma boa convivência, embora ela tivesse sido baleada, mas daí não disse por quem ela foi baleada, né? Já que não foi por ele, disse não, ela sofreu um assalto. Ele disse que foi bala perdida. Sim. Como a senhora diz, não existe bala perdida. Isso não existe. E existe uma diferença entre curta e longa distância, enfim, outras situações, né? A família, ela não foi nem disse, acho que. Nós temos o depoimento aqui ao vivo, né? Que foi feito ao vivo, né? Em que diz assim, eu tenho certeza aqui, né? Então, existe esse indício, existe esse passado de violência. Existe essa ideia de que ela estava sustentando ele, que ela queria deixar esse relacionamento, foi o que foi trazido para nós aqui, e existe uma situação. Nenhum assalto que eu tenha atendido durante toda a minha vida profissional tem tantos disparos em regiões tão específicas, né? Isso demonstra a clara intenção de matar. E geralmente o bandido, o que ele quer é garantir o roubo. Se ele garantir o roubo dando um tiro no joelho e a pessoa se agachar, para ela tá ótima. Ou dando um tiro pro lado e a pessoa se amedrontar, para ela já tá ótimo. Mas foram 6 repetições. Para quem atira sabe o que é isso. Foram 6 repetições, ou seja, foi algo pensado. Aí, ok, leva a bolsa. Mas tinha um bem muito mais caro, tinha um veículo lá. Com isso não se preocupou. Na sequência, ele encontra uma outra pessoa que poderia de alguma forma oferecer risco a ele, ou seja, uma testemunha, que é o tio dela, e ele ameaça, mas não atira contra ela, né? Não tem essa mesma vontade nesse momento. Então, tudo gera uma dúvida sobre esse atirador estava lá para cometer um roubo ou estava lá amando de alguém? Estava amando de alguém ou amando de quem? São coisas que têm que ser esclarecidas, né, Jasson? Não tenha dúvida. O que nós temos de fato? Uma mulher morta, 34 anos, mãe de 2 filhas, uma de 13 anos vivia com o casal, fruto do relacionamento. Estaria no cinema com o pai? Né? Do homem que estava, do pai que estava no cinema com a filha. Ele também disse, doutora, que ele e a Fernanda costumavam ir com a filha ao cinema. Eu estou trazendo aqui o que ele passou para a nossa produção. Né? Se costumava ir. Que estão dizendo que ele foi naquele dia, que foi de caso pensado. Ele se defende dizendo que ele costumava ir. O detalhe vai aparecer. E o fato hoje a polícia trabalha na busca pelo Cássio. Põe de novo a foto dele para mim, por gentileza, e o nome dele completo, que eu não lembro. É o Cássio... Volta ali para mim. Esse homem aí é o suspeito, tá? Esse homem aí é o suspeito. Canta o nome para mim aqui, faz favor, meu diretor. Canta o nome para mim aqui. É o Cássio? Cássio Soares Ribeiro, que tem 22 anos. Cássio Soares Ribeiro. Esse homem aí. Esse é o fato. Esse é o que a gente tem de momento, doutora. É a busca que a polícia está fazendo por esse homem. Vamos lembrar que é um homem muito violento. Ele tem 4 mandados de prisão por roubos acontecidos anteriormente. Então, aconselhamos as pessoas não tentarem fazer qualquer intervenção com ele, sim entrarem diretamente em contato com a polícia, para que a polícia faça o seu trabalho no sentido de prendê-lo. Mas que sim, colabore no sentido de denunciar a presença dele onde quer que ele esteja, né, Jasson? A gente segue acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que esse caso ainda vai dar muitas reviravoltas. A gente não faz nenhuma acusação leviana nem nada. O que nós estamos trazendo são fatos, são depoimentos. Ouvimos todos os lados. Ele não quis falar, não quis autorizar aí para que rodássemos aqui o áudio dele, não tem problema. Trouxemos aqui o ponto de vista dele, ou seja, o lado dele, a defesa dele. E a gente vai continuar acompanhando o trabalho da polícia.